Pessoal, olha só, nem vou perguntar para vocês se eu estou no ar, não dá, né? Mas eu espero que sim. Tudo bem com vocês? Olha, eu tô nervoso, tá? Eu tô nervoso porque é a minha primeira vez. É a primeira vez que eu ministro uma palestra ao vivo, online, assim, dessa maneira. Então, se eu fizer alguma coisa errada, depois vocês me contem pela internet o que aconteceu. Então, eu quero começar me apresentando, por mais que vocês tenham se inscrito na palestra porque talvez me conheçam, porque alguém indicou, faz parte da boa educação a gente se apresentar, não é? Então, eu sou o Ney Pereira, uma pessoa apaixonada por comunicação, por ministrar aulas, por falar publicamente. Faço isso desde 1984, não vai fazer conta, mas é bastante tempo, né? Faço isso há bastante tempo. Tenho uma curiosidade a meu respeito, é que, por mais que as pessoas hoje em dia me conheçam na área de comunicação, que é a área que eu atuo nos últimos 15 anos, a minha forma, com muito orgulho, com muita paixão, eu sou professor de educação física também, okay? Atuei muitos anos na área de educação física, fitness, treinamento esportivo, e fui professor universitário durante muitos anos. Ministrava aulas na área de treinamento, musculação, fisiologia. Sou apaixonado pela fisiologia. Resolvi me reinventar nos últimos 15 anos. Eu trabalho com comunicação, fiz uma especialização na área de marketing, depois na área de neurociência pedagógica, juntei todo esse know-how desses anos todos, dessa experiência de sala de aula, e desenvolvi um método onde, por meio da minha empresa, a Ney Pereira Comunicação, nós capacitamos profissionais na área de comunicação. Capacitamos, eu estou falando isso no plural, sozinho, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, depois eu vou falar sobre essa equipe. Então, a nossa equipe, eu e a minha equipe, nós trabalhamos capacitando profissionais nas áreas, tudo na área de fala pública, né? Mas em como vender ideias. Como persuadir, como encantar, como apresentar um projeto, enfim, executivos, né, empresas que querem desenvolver essa habilidade. Nós também trabalhamos na área de como ministrar aulas, ok? Então, aulas para adultos. Você tem lá professor universitário, até jovens e adultos, do ensino médio para cima. E trabalhamos na área de como ministrar palestras. Então, capacitamos, inclusive hoje eu já estou apresentando a vocês aqui o nosso, a gente chama de estúdio, aqui esse local onde nós treinamos palestrantes, treinamos professores, pessoas que querem vender projetos de forma individual. Nós atendemos a vários clientes e empresas renomadas. Só para vocês terem uma ideia, só de referência, nos últimos 11 anos, a nossa equipe atende a Fundação Getúlio Vargas, os professores de MBA são capacitados em comunicação. Hoje, São Paulo e Brasília, na FGV, os professores novos, eles passam pela capacitação. Atendemos o Hospital Israelita Albert Einstein, Comitê Olímpico Brasileiro, no Instituto Olímpico Brasileiro, onde os cientistas do esporte precisam ministrar aulas para os técnicos que vão atender os nossos atletas, que estão atendendo os nossos atletas para as Olimpíadas. Todos passaram pela nossa capacitação. Então, eu estou aqui para dividir essa experiência com vocês, nessa primeira, hein? Então, isso quer dizer o seguinte, que nessa primeira palestra online, que eu estou assim super ansioso, super nervoso, minha respiração está meio ofegante, porque a gente fica querendo que dê certo, né? Então, eu sei que é super difícil, né? Super difícil você chega em casa cansado, por mais que você esteja confortável na sua casa, algumas pessoas não estão no trabalho, outras pessoas estão lá com tablet ou com celular, e nas mais diversas situações, eu sei que é muito, muito difícil se concentrar, a gente vai falar sobre isso, em uma aula online, e eu vou fazer de tudo para que você assimile o máximo possível, para que você aproveite o máximo possível. Preciso agradecer a todos os amigos que compartilharam na internet, muito obrigado de antemão
pela confiança, né? Afinal de contas, vocês me conhecem, mas será que essa palestra ia ser boa? E vocês compartilharam, a todos que compartilharam, muitíssimo obrigado. Perfeito? Como eu falei, né? Essa é a primeira de outras, vamos ver. Eu quero combinar uma coisa com vocês. Fica até o final. Aí você fala assim, pô, Ney, mas... Não. Não tem esse negócio de achar que acabou a palestra. Ah, ele não vai falar mais nada e vai embora, não. Você sabe por que você vai ficar até o final? Porque se você ficar até o final, você vai ganhar um presente. Ok? Haverá sorteios e todos vão ganhar presente, mesmo que não for sorteado. Mas só vai ganhar presente se ficar até o final. Combinado? Você vai ficar até o final? Então tá bom. Só quando eu disser assim, acabou. Aliás, nem vou dizer que acabou. Aí você pode ir embora. Tá? Você vai aguentar, porque eu vou fazer de tudo para você aguentar. Bom, qual é o tema da nossa palestra, né? Nós vamos falar sobre em aulas e palestras, né? Como se comunicar melhor em aulas e palestras usando os conceitos da neurociência, que é uma paixão, que é uma área que não tem muitos anos, que está sendo estudada. Essa área é uma área relativamente nova. A neurociência vem apresentando, justificando muitas coisas que a didática, que a pedagogia, em que todos, a psicologia da aprendizagem, que sempre houve uma discussão acerca dos assuntos relacionados à comunicação, aprendizagem, ensino, etc., mas que nunca se soube exatamente os porquês. E a neurociência traz para a gente muitas respostas e outras que virão. As pesquisas estão assim num pique enorme, num grande desenvolvimento, e a gente vai pegar o que a neurociência nos apresenta hoje e aplicar em palestras e aulas. Quero combinar uma coisa com vocês de como, uma sugestão, com todo respeito, né, de como você deveria assistir essa palestra. Olha só, eu sei perfeitamente, você está com a tela aí na sua frente, e aí daqui a pouco, né, você não aguenta, você vai ver outra coisa, fica só ouvindo, e escreve não sei o quê, e aí bate a fominha, vai comer alguma coisa, ó, tudo bem, eu entendo, tá? Mas, se eu fosse você, eu pegava um papel, um lápis, uma caneta e ficava atento. PowerPoint, até porque não tem nem PowerPoint aqui, ok? Mas a gente aprende por interconexão, né? A gente aprende por insight. O que vai acontecer? Eu vou falar coisas para você que você vai relacionar com a sua experiência, relacionar com o seu dia a dia, com coisas que você já fez ou com coisas que você já viu, e a partir daí você vai ter ideias, e a partir dessas ideias é que você efetivamente vai ter esse insight. Então o que vai acontecer? Você está assistindo, está ouvindo, fala, interessante, aí anota uma frase, anota uma palavra-chave, faz um esquema, e aí você cria o seu mapa, você consegue registrar o seu mapa da aprendizagem, e cada um tem o seu mapa da aprendizagem. Porque a aprendizagem é algo individual, é intransferível. Então, portanto, o que você anotar é aquilo que você vai assimilar. Beleza? Combinamos a regra do jogo? Então, legal. Palestras e aulas. Gente, muitos que estão assistindo, eu tenho certeza, são professores, poxa, conceituados, pessoas que têm maior experiência, outras pessoas que estão assistindo ministram palestras, ou querem ser palestrantes, ou querem ser professores, e o nosso foco aqui não é discutir efetivamente o que é palestra, o que é aula. Mas a gente precisa entender que tecnicamente há diferenças, não é? A gente precisa entender que aula e palestra é como se fossem músicas com ritmos diferentes. Ok? Então você pensa assim, uma pessoa que dança muito bem forró, será que ela dança muito bem valsa? Então, a mesma coisa acontece se você pensa em modalidades de apresentações públicas. Uma pessoa que ministra muito bem uma aula não necessariamente é um bom palestrante. Né? Um bom palestrante não necessariamente é um bom professor. O que aconteceria se você tentasse dançar uma valsa, não é? E aí você começasse a usar o ritmo do forró? Não ia ser uma loucura? Você não ia pisar no pé da pessoa que está dançando contigo? Não ia ser esquisito? Pois é. Então, pessoas que usam a técnica de aula para ministrar palestras pisam no pé da plateia. Né? As pessoas que tentam ministrar aulas e também usam o ritmo da palestra
pisam no pé dos alunos. Então, nos pés, o que acontece? No final das contas, eu preciso entender que são ritmos diferentes, técnicas diferentes, existem diferenças e existem semelhanças. Tanto numa aula quanto numa palestra, eu posso fazer, hoje em dia, né, uns anos atrás não, de forma presencial ou à distância. Agora, você vai perguntar assim, e o que você está fazendo? Eu estou ministrando uma palestra. E essa palestra, à distância, ok? Poderia ser uma aula, mas o que é diferir da aula da palestra? Não, basicamente, eu vou chamar de palestra um encontro efêmero. Tem começo, meio e fim, tem um tempo determinado, a ideia é que não passe de 1 hora. E uma aula, eu poderia dar uma sequência para que eu pudesse criar estruturas efetivas de assimilação e aprendizagem. Né? O aprendizado, ele precisa de reforço, ele precisa de repetição, ele precisa de prática. Então, tecnicamente falando, esse encontro, um encontro onde eu apresento para você um tema, nós podemos chamar de palestra. Mas tanto aula quanto palestra pode ser presencial à distância. Daí a gente tem uma semelhança. Gente, uma aula ela pode ser expositiva, não deveria ser completamente expositiva. Hoje em dia não existe justificativa para um professor ficar lá falando, ok? Porque se ele está falando, ele está transmitindo uma informação, basicamente, e hoje em dia a gente já sabe que a informação, o poder da informação não está mais nas mãos do professor, está nas mãos da rede. A gente tem aí o mestre Google e outros mestres que proporcionam informação. E o professor torna essa informação conhecimento, proporciona reflexão, ele media, ele facilita essa aprendizagem. Então, portanto, o professor ele utiliza de momentos expositivos, o professor deve utilizar de momentos práticos, os momentos onde a pessoa coloca em prática, onde a pessoa experimenta, onde a pessoa simula, discute, raciocina, reflete. Uma coisa ou outra, as duas juntas, já numa palestra é difícil, né? Esse encontro é curto e geralmente uma palestra realmente é algo mais expositivo. E isso já começa a caracterizar como uma diferença. Então, portanto, um palestrante, ele precisa ser mais preparado. Não que o professor não, mas eu quero dizer assim, o palestrante, ele tem um forte indicador aí da oratória dele como sendo uma ferramenta muito importante. O professor também sim, só que o professor, sabendo ser um bom administrador de relacionamento, sendo um bom provocador de reflexão, ele muitas vezes não tem uma oratória tão boa, né? uma forma de se expressar tão bem, mas ele é um grande administrador de conhecimento. E isso é muito importante para um professor. Quando a gente pode, por exemplo, pensar em público, o público de uma aula é de crianças até, enfim, todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, etc. É difícil a gente pensar numa palestra para crianças, já não estou dizendo que é impossível, mas é difícil a gente pensar numa palestra para crianças. Então, geralmente, uma palestra a gente pensa de jovens, adultos, né, idosos, etc. Então isso já tem uma característica diferente entre palestra e aula, portanto a aula, existem pessoas especialistas em aulas para crianças. Aliás, gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu morro de inveja, vamos combinar, você pegar aquele serzinho, né, que não está vazio, não é uma página vazia, dizem, né, um livro vazio, e escrever nesse livro, né? E começar a transformar, ajudar a transformação dessas estruturas, e ele começa a aprender a ler, a interpretar, a calcular, enfim. É fantástico, né? Então eu tenho profunda admiração para os professores de crianças e os professores de adultos, eles precisam entender, jovens e adultos, eles precisam entender como se relacionar já com essas pessoas que já têm a cabeça formada, ok? Então, portanto, o público pode diferir em alguns momentos, em públicos específicos de aulas e para palestras. O tempo de uma palestra, como eu falei, é extremamente mais curto. Na prática, a gente tem percebido, gente, isso aí é uma coisa assim que chama muita atenção, que vocês já devem ter reparado que cada vez mais o tempo das palestras está diminuindo, né? O tempo está diminuindo. Por que o tempo está diminuindo? Essa correria do dia a dia, está cada vez mais difícil as pessoas se deslocarem, mas também porque as pessoas já estão entendendo que nós temos uma capacidade de concentração muito limitada.
Então, uma palestra muito longa, ela costuma ser improdutiva. E aí a gente se questiona, mas o que é uma palestra muito longa? Não dá para a gente colocar exatamente o tempo de uma palestra, o que é muito longa, mas dá para a gente entender o que é uma palestra muito legal. Hoje, já há um tempo, né, há uns anos, existe um modelo de palestra, um evento de palestra que acabou se tornando uma referência muito interessante no que diz respeito a tempo de palestra, que é o TED. É um evento onde especialistas do mundo inteiro, em diversas áreas, eles têm ali um tempo para dar o recado, e esse tempo é em torno de 18 minutos. Você pensa assim, nossa, Ney, uma palestra de 18 minutos é muito pouco. Não, não, gente. Você sabia que os maiores, olha só, os maiores discursos, as maiores falas públicas que mudaram toda a história do planeta, né? Foi feito um levantamento sobre esses discursos, essas falas, não ultrapassaram 19 minutos. Sabia? Olha que interessante. Aliás, a última grande fala ultrapassou sim, chegou a 20 minutos, que foi o comício, né, de posse do Barack Obama do primeiro mandato. Foram 20 minutos. Ele falou sobre todos os problemas do mundo e as soluções que ele imaginava em 20 minutos. Então, uma palestra, ela é um encontro efêmero com um tempo menor. Nossa palestra hoje, contando com todas as dúvidas, etc., etc., vai ficar em torno de uma hora e pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que é um tempo para uma palestra razoável. Agora, uma aula não. Né? Uma aula, apesar dos tempos serem definidos em torno de 45 minutos ou 50 minutos, a gente sabe que na prática que isso é emendado. Então, a gente tem aí aula de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A gente tem aulas do dia inteiro, obviamente, com um tempinho ou outro de intervalo, com almoço, etc. O que torna a aula, mais uma vez, por conta dessa característica, o que faz com que o professor necessite de ferramentas para manter os alunos por mais tempo com atenção. Não é isso? Com concentração. Tamanho da plateia é outra variável, né? Uma palestra pode ser ministrada para centenas de pessoas. Uma aula, se for mesmo aquela aula na qual o objetivo de aprendizagem está muito claro ali, onde necessita-se prática, reflexão, dinâmica, a gente não pode ter uma turma gigantesca, não deveria ter uma turma gigantesca. Aí no outro dia uma pessoa fala, Ney, eu dou aula lá na minha faculdade, já dei aula para 70 pessoas. Já dei aula para 80, outro chegou para mim uma vez e falou, 300. Eu falei assim, meu filho, isso não é aula, isso é comício. Não é? Mas fazer o quê? Dão o nome de aula, então é aula. Aula deveria ser um local menor, é uma sala de aula, ok? Já o local de uma palestra pode ser um anfiteatro, um local gigantesco. Então, enfim, a gente vê que existem algumas diferenças e que caracteriza uma diferença na necessidade de utilização de ferramentas de comunicação. Se assemelha, né? Onde é que funciona isso? Olha só, está claro para você que uma aula tem o objetivo de facilitar a aprendizagem. E uma palestra, olha, gente, uma palestra depende da palestra, depende da situação. Você pode estar numa conferência, num seminário, você pode estar numa palestra onde o palestrante é um showman, é um evento de fechamento, de congraçamento. Então, portanto, dependendo do circo que se forma para aquela palestra acontecer, o objetivo da palestra pode ser persuasão, objetivo estratégico. O objetivo pode ser informação, o objetivo principal, ok? Pode ser persuasão, informação ou entretenimento. Aí você pensa assim, mano, entretenimento? É um stand-up comedy? Assim, não, olha só, não pense na palavra entretenimento como sendo se divertir, né? Mas se entreter no sentido de que a informação ela é transmitida de uma forma mais leve, mais interessante, por recursos que façam o cérebro dar uma relaxada. Mas, Ney, o que é uma palestra entretenedora? É uma palestra motivacional, ok? A palestra motivacional, ela tem, por exemplo, um forte objetivo de persuasão e entretenimento. Por exemplo, uma palestra de uma conferência, um seminário, onde tem um especialista que está abordando um tema específico, é uma palestra muito informativa. Então, repara que o ponto de partida para uma palestra é você entender
o cenário, entender o público, o que se quer desse público, o objetivo estratégico e apontar sua alça de mira para isso. O peso vai ser maior na persuasão, na informação e no entretenimento. Sempre os três vão andar juntos, mas a gente sempre coloca o peso mais em um do que em outro. Beleza, então? Tá legal. Ney, o que os dois podem... aonde que as duas falas públicas, já que palestra e aula são falas públicas, o que elas podem ter em comum para que você aborde esse tema junto, né? Palestra e aula. Juntos, o que a neurociência pode trabalhar nas duas situações? Pode nos oferecer em termos de conceitos para essas duas. É porque é o seguinte, gente, quando você está falando publicamente, você está se conectando, ok? Você está criando um link, e esse link ele é predominantemente emocional, é um link metafísico. Você está acessando o cérebro da outra pessoa, a outra pessoa está te acessando, e essa troca, essa conexão interpessoal, ela vai acontecer na medida que a pessoa que está ali ministrando a aula ou a palestra saiba utilizar com excelência alguns conceitos, entenda alguns conceitos que a neurociência nos oferece, ok? Quais são esses conceitos, Ney? Como eu vou criar uma interconexão, seja em uma palestra, seja uma aula, com o meu público, meus alunos, a minha plateia? Isso. Você quer saber como? Então tá legal. Eu vou te responder daqui a pouquinho. Eu vou agora, é porque estão me fazendo... Aliás, estão me fazendo sinal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês já assistiram na Rede Globo, ok? Desculpa, estou fazendo aqui jabá. Mas vocês assistiram na Rede Globo a Criança Esperança? Sabe como é que é a Criança Esperança? Que fica aquelas pessoas, aqueles artistas assim com um fone, cada um com um computador, atendendo o telefone. Pois é, gente, o nosso estúdio aqui, o nosso escritório, está igualzinho Criança Esperança. Eu estou com a minha equipe toda aqui, que eu vou apresentar para vocês depois, cada um com o computador, se comunicando com as pessoas, recebendo inscrição no meio do caminho. Tem gente entrando agora, ó, aliás, para os que entraram agora, oi, eu sou o Ney, tá legal? Então, e aí tem gente aqui pegando perguntas e respondendo, conversando. Tá uma loucura. Então, eu tenho aqui minha equipe que já me fez sinal, dizendo que há perguntas. Então, eu já vou responder aquela outra questão. Vou pegar aqui, ó para você ver que a coisa é bem espontânea. Primeiro, se eu vou ter que ler alguma coisa, eu tenho que colocar óculos, porque a idade está pesando. Vou te contar. Com licença, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o meu tablet, para ver quais são as perguntas. Fitness Coaching. Uma empresa legal. Um bom professor pode ser um bom palestrante ou ao contrário, e ao contrário. Então, por coincidência, você fez a pergunta, e obrigado, agradeço a Fitness Coach, fez essa pergunta e eu acabei já respondendo, né? Não necessariamente, ou sim. Isso vai depender dele conhecer ou não qual é o ritmo, né? O ritmo, já sabe, o ritmo da música, e conhecer e saber utilizar os conceitos da neurociência que nós vamos falar aqui na sequência. Turma 51 da pós-graduação em administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas de Santo André, atenta palestra em peso. Muito obrigado, alunos da Fundação Getúlio Vargas da pós-graduação, turma 51, um beijão para vocês. E o Magnus Constâncio, professor Ney, é muito legal, ele não usou essa palavra, mas eu não vou dizer a palavra que ele usou aqui. Belo trabalho, sou aluno da FGV, é um prazer participar da palestra online. Um abraço para você, meu querido. Obrigado. Então vamos lá. Lembra da pergunta que eu fiz, né? Como utilizar os conceitos da neurociência para aplicação em aulas e palestras? Dá licença, beber uma aguinha, né? É importante, né? O cara fala, tem que hidratar, ó. Ao vivo é assim mesmo. Olha, eu vou te dizer como. Você tem que pensar nos seus alunos ou a plateia em coma. Mas, Ney, se os caras estiverem assistindo aula ou palestra assim, como é que eles vão... Não, meu filho, olha só, é só para você guardar
todas as iniciais dos conceitos que nós vamos estudar. Olha aqui, ó. Em coma, em concentração, motivação e atenção. Coma, concentração, motivação, atenção. Viu? Eu vou falar sobre essas três características, esses três conceitos, só vou pedir licença que eu vou trocar um pouquinho de ordem, ok? Lembra? Concentração, motivação e atenção. Eu quero falar primeiro sobre a atenção. Pode ser? Atenção? E o que é a atenção? A atenção, gente, ela é a porta de entrada. Se você não conseguir chamar e reter a atenção, você não vai conseguir comunicar nada, você não vai conseguir ensinar, não vai conseguir informar, você não vai conseguir nada. A atenção ajuda a fazer as pontes neurais para a gente criar a interconexão. A atenção é fundamental nesse processo de comunicação. A capacidade que a gente tem para tirar a atenção de uma coisa e entrar a atenção em outra coisa e transferir de um lado para o outro, ela é fundamental para o nosso bem-estar. Ok? Então a atenção é uma capacidade muito importante e a gente faz isso o tempo todo. Algumas pessoas têm essa capacidade mais desenvolvida rapidamente, liga e desliga, outras menos, mas é muito importante. E uma outra coisa importante sobre a atenção, que você precisa entender, é que o cérebro ele escolhe sempre uma informação. Ele sempre vai priorizar. Geralmente o cérebro ele prioriza a informação que é ou agradável, ou mais interessante, ou que lhe proporciona algum benefício claro. Vou repetir. O cérebro vai priorizar sempre um estímulo ou mais interessante, ok? Ou mais agradável, ou aquele que ele percebe vai trazer algum benefício. O cérebro é muito preguiçoso. O cérebro adora brincar. Adora relaxar, adora brincar. Então, se um estímulo está muito pesado e ele percebe que alguma outra coisa pode ser mais interessante, pode ser mais relaxante, ele vai prestar atenção em alguma outra coisa. Então, você já começa a entender. Peraí. Então, não rola eu ser um grande PhD, não rola eu ser o autor de 50 livros, estou lá ministrando uma aula, ministrando uma palestra, não interessa, vocês estão aqui para me ouvir, se quiser me ouvir, ouviu. Não! As pessoas estão prestando atenção simplesmente porque querem, às vezes elas não conseguem. Então, a pessoa não pode se basear no seu currículo, não pode se basear na sua imagem, achando que por isso, porque você é uma pessoa tão qualificada, que por isso os alunos vão obrigatoriamente prestar atenção. Não, porque alguns não conseguem. Então, você precisa utilizar ferramentas para que os alunos para ajudar os alunos a conseguir prestar atenção. E existem situações que você pode utilizar a ferramenta que você quiser, você pode ser a pessoa que for e que efetivamente você não vai conseguir a atenção desses alunos. Por exemplo, aluno muito estressado, muito cansado, né? O cara trabalhou o dia inteiro, o cara não dormiu à noite, aquela mãe que ficou amamentando a noite toda, pessoas com problemas, né? Pessoas que estão passando por problemas pessoais muito grandes, essas pessoas não conseguem fixar essa atenção, elas não conseguem acessar a atenção no professor, porque elas estão incapacitadas. Uma outra característica é pessoas muito excitadas, muito ansiosas, ok? Algumas pessoas até por questões de medicamentos, enfim, ou uma característica, as pessoas que estão sempre muito ansiosas, muito excitadas, elas podem até desenvolver uma questão, um problema de saúde muito complicado, que hoje em dia cada vez mais pessoas, infelizmente, estão apresentando, não é? A sua sanidade mental está em jogo, que chama-se ansiedade crônica, não é? É a incapacidade de abandonar um foco e tratar de outros. A pessoa fica o tempo todo ansiedade crônica, a pessoa fica o tempo todo pensamento ali naquele problema, naquela situação, o tempo todo, e daí, daqui passa um tempo, essa pessoa pode desenvolver uma depressão, um pânico, a questão de autopiedade, um pensamento e um comportamento muito ritualista, né?
E daí gera uma possibilidade de um transtorno obsessivo compulsivo. Isso é muito complicado. Então as pessoas procuram especialistas, procuram profissionais, quando percebem que não estão segurando a onda da sua ansiedade. Isso, infelizmente, isso está cada vez mais comum, oriundo dos problemas, né, sociais que nós temos aí, pessoais, etc. A atenção, queridos, tem tipos. E a gente precisa entender os tipos de atenção para poder usar a ferramenta adequada, seja na palestra, seja na aula. O primeiro tipo de atenção chama-se atenção reflexa ou emocional. Tá? E o segundo tipo de... Anota aí, reflexa ou emocional. Anotou? Segundo tipo de atenção é voluntária ou sensorial. Vamos entender os dois tipos de atenção e como a gente vai aproveitar isso em aulas e palestras. Vamos lá. Reflexa ou emocional. A gente diz que é eu costumo chamar de atenção sequestrada. Isso aqui é uma licença romântica aqui na história, eu chamo de atenção sequestrada. É uma atenção que a gente costuma dizer que é de baixo para cima. Bom, vamos entender o conceito do de baixo para cima, né? Vamos pensar de uma forma resumida, a ideia aqui não é da aula de neurociência, mas saber aplicar a neurociência. De uma forma resumida, o cérebro ele foi se desenvolvendo numa estrutura basicamente emocional, inicial, e por cima foi uma estrutura mais racional, o desenvolvimento da linguagem, etc, etc. Então nós temos a parte inferior interna, a parte mais emocional, onde está toda a nossa história está ali registrada, os nossos prazeres, os nossos sofrimentos, enfim, a nossa história está ali emocional registrada. E a parte superior é a parte mais racional, a parte mais executiva, e eu estou falando de uma forma muito resumida. Tudo que está no nosso cérebro emocional, ele está ali, e dentre as histórias que nós temos ali registradas, eu vou resumir duas características que foram aprendizados fundamentais para a sobrevivência do ser humano. O aprendizado que nos avisa sobre o perigo, sobre o risco, e tudo aquilo que o nosso cérebro aprendeu ser perigoso, ser arriscado, nós queremos evitar, nós queremos fugir. O nosso cérebro aprendeu como sendo prazeroso, como sendo bom, nós queremos repetir, nós queremos nos aproximar. Então, portanto, existem situações, existem sons, existem cheiros, existem estímulos que servem para estimular a nossa atenção, seja no sentido de aproximação, seja no sentido de afastamento. Por exemplo, você imagina que isso é muito comum hoje em dia, né? O cara está na rua todo entretido com o celular, cuidado para não ser roubado, está lá no celular e daqui a pouco ele escuta uma buzina de um carro. Aí ele vai, olha para um lado, olha para o outro e a atenção vai para aquela buzina. Por quê? Porque o cérebro dele já aprendeu que uma buzina de um carro, se você não se afastar, pode ser que você seja atropelado. Então, seja o que for, a sua atenção foi sequestrada para um estímulo que o seu cérebro entendeu como sendo, naquele momento, um estímulo mais importante. Vou pegar um outro exemplo. Mas imagina que você está num lugar cheio de gente falando, né? Cheio de gente falando, você não está entendendo nada, precisando de gente falando ao mesmo tempo. De repente, alguém fala o teu nome, na mesma hora. Não é? Na mesma hora você faz... Opa, peraí, onde é que está? O que está acontecendo? Eu costumo dizer que o nosso cérebro... Ele tem uma área reservada que a gente chama de revista caras. Ele adora uma fofoca, ele adora um flash, entendeu? Então falou teu nome, meu filho, falou teu nome, te chama a tua atenção, não tem jeito, né? Então você é sequestrado, a sua atenção é sequestrada para aquele foco. Por quê? Porque emocionalmente o seu nome tem muita importância, né? Para você, obviamente. Então, portanto, a atenção reflexa ou emocional, ela liga e desliga os outros sistemas e faz você mudar de foco, né? Tá bom, Ney. Então, como é que eu posso utilizar esse conceito para minha aula ou para minha palestra? Bom, primeiro você tem que entender o seguinte. A atenção reflexa, ela pode atrapalhar ou ajudar a sua aula ou palestra. Por exemplo, imagina você ministrando uma aula ou palestra e existe um detalhe em você que você não percebeu, por exemplo, o zíper aberto, e está todo mundo, foram sequestrados para o seu zíper, né, da sua calça. E aí não tem jeito, você pode ser a pessoa mais importante do mundo, ninguém prestou atenção em você.
não percebeu, tinha uma mancha na roupa, a blusa estava aberta, qualquer coisa aí em você que pudesse chamar a atenção. Aí você pensa assim, é mesmo, né? Então a atenção reflexa pode atrapalhar a minha aula. Sim, pode. O que eu faço? O que eu vou fazer? Simples. Na aula ou na palestra, você não entra em sala de aula, não entra em palestra sem fazer uma gestão visual. O que você faz? Você vai ao toalete e faz um checklist visual. Não está legal, o dente está legal, não tem nada no dente, cabelo está legal, roupa está legal, e aí eu já evito que a atenção reflexa atrapalhe minha aula. Legal. Só isso? Não, no ambiente também, né? No ambiente. Então eu vejo no ambiente se não tem um quadro escrito, um flip chart, se não tem ali uma luz piscando, qualquer coisa no ambiente que possa distrair a atenção. Então eu chego um pouco mais cedo e faço uma gestão de ambiente. Eu procuro eliminar do ambiente aquilo que possa efetivamente atrapalhar a atenção. Beleza? Assim como no começo da minha apresentação, você ainda estava vasculhando aqui o cenário, né? Você deve ter olhado aqui, a gente tem aqui um refletorzinho bonitinho, aqui tem uma filmadora, e por alguns instantes você, enquanto não entendeu que era um refletorzinho e era uma filmadora, você foi sequestrada para aquelas, né? Para esses elementos, e depois que você entendeu esses elementos no ambiente, espero eu estar conseguindo vencer esses elementos. E aí eu vou explicar como conseguindo vencer, logo. Nem que mais? Isso é contra. Eu posso usar alguma coisa a meu favor? Pode. O conceito da atenção reflexa. Imagina, você não quer sequestrar, o objetivo é você sequestrar a atenção, não outra coisa, outro estímulo sequestrar a atenção. Então, por exemplo, capricha quando necessário, né? Quando estrategicamente, no momento correto, isso é outro curso, né? Isso é outro curso. PowerPoint. Por exemplo, a gente pode um dia e vai discutir sobre PowerPoint, especificamente. Mas o que eu quero te falar? Eu quero te falar que, sabendo confeccionar um PowerPoint extremamente interessante, um PowerPoint muito legal, você consegue sequestrar a atenção dele para aquele PowerPoint e facilitar a sua comunicação. Uma outra forma de sequestrar a atenção positivamente é você proporcionando dinâmicas e debates interessantes que eles consigam o tempo todo prestar atenção. Beleza? Entendeu a reflexa? E a voluntária, né, e a sensorial? A sensorial, gente, é de cima para baixo. Ou seja, é da parte racional, executiva, para a emocional. Então é um tipo de atenção, meu querido, que você escolhe, você decide prestar atenção. O seu cérebro resolve prestar atenção naquela coisa. Por exemplo, imagina que você estivesse querendo achar alguma coisa naquela... Sabe aquela gaveta que você tem que é mozona, a gaveta, não sei o que lá? Aí você quer achar uma... Então a imagem daquela caneta é a única coisa que te interessa. Você vai lá, vasculha, e você elimina da sua atenção todos os objetos que não sejam a caneta. E aí você consegue achar, porque você conseguiu concentrar a sua atenção, porque você decidiu só prestar atenção na caneta, ok? Então, esse é um tipo de atenção em que você consegue eliminar todos os estímulos que não são interessantes. Então, já que é uma decisão, já que é uma escolha, ela passa pelo crivo da razão. Ela passa pelo crivo de colocar na balança o que vale mais a pena. Espera aí, Ney. Então você está me dizendo que o cara pode resolver, ela pode resolver não prestar atenção em mim? Sim. Sim. Sabe por que ela pode resolver não prestar atenção em você? Por exemplo, porque você está chato. Chata, desculpa, tá? Não estou dizendo que é você, estou falando figurado. Não te conheço, nunca vi você dando aula, mas pode estar chato. Espero que não seja eu. Ok? Então tá legal. Pode ser chato. Você quer ver uma coisa? Ele pode chegar à conclusão de que o assunto que você está abordando não tem absolutamente nenhuma importância para ele. Nenhuma importância. E aí, de novo, vem a questão. Fala assim, peraí, se não tem importância, eu estou perdendo tempo, vou prestar atenção em outra coisa. Ele pode estar achando que naquele momento o que você está falando é alguma coisa que bate de frente com o que ele acredita e ele fica irritado, ele não quer te ouvir mais. Então você tem que entender o seguinte, que para você utilizar esse conceito em seu favor, você deve sempre procurar dar sentido na sua informação, seja na aula, seja na sua palestra, sempre pense nas expectativas de quem está ouvindo.
Pense no objetivo estratégico da coisa e torne a sua palestra, a aula, sempre para a plateia algo relevante, pertinente e interessante. Você não pode falar apesar das pessoas, você tem que falar. Então pensa exatamente em que medida que o assunto que você está falando pode ser efetivamente útil, prático, interessante para quem está ouvindo. Maravilha? Então nós falamos de concentração, nós falamos de atenção no coma. Agora nós vamos para a segunda característica, mas está na hora das perguntas. Já para mim... Eita, o negócio está aumentando aqui, hein? Não sei se eu vou conseguir responder. Aliás, gente, olha só. No caso de perguntas não respondidas aqui, até porque são muitas, a nossa equipe está já em prontidão para responder para vocês oportunamente. Fiquem tranquilos, tá? Eu só estou aqui respondendo algumas. César Baldan, professor Ney, sou da pós-graduação de Osasco. Você é um excelente professor e comunicador, suas aulas foram fundamentais para o meu crescimento. Muito obrigado, eu que agradeço a você, César. Fabiane Ferreira, parabéns, Ney, sou de Ipatinga, estamos com o gás todo. Legal, pessoal de Ipatinga. Vinícius, Ney, sou seu aluno na FGV de São José do Rio Preto, adorando sua palestra. Obrigado, amigo. Joyce Oliveira, professor Ney, já estou com saudades das aulas de sábado depois do almoço. Risos. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Então, só foram recados carinhosos. Não, as pessoas não estão com dúvida. Eu acho que ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Mas tudo bem, vamos lá. E a Fabiane, Paulo Magu. Saudades do amigo. Sou palestrante desde 91 e sempre ávido por novos conhecimentos. Costumo muito usar analogias com cenários da vida real para criar a memória contextual. Existe algum padrão de explicação destas analogias? Algo como uma analogia por slide, uma analogia por assunto? Usar essa estratégia somente em um ponto relevante? Ótimo, Paulo. Boa, segura, por favor. O Paulo, obrigado. Paulo Magu. Saudades. O Paulo é um cara que tem experiência e ele faz essa analogia, que a gente chama de metáfora visual. Ele usa lá, pelo que eu entendi, ele usa o PowerPoint para utilizar como estímulos. E tem extremamente pertinente a pergunta dele nesse momento, porque ele está falando da atenção sequestrada. O que acontece? Pensa comigo. Quando você estuda e você sublinha uma parte do livro, não é a parte que você considera a principal, aquela que você quer assimilar, e depois você só foca, aí é outra atenção concentrada só naquela informação principal. Então, portanto, o cérebro ele vai eliminando e pega só aquilo que foi destacado. Quando você, em uma palestra, uma aula, usa um PowerPoint com uma imagem forte, que de forma metafórica informe, apresente para você um conceito, para a turma, né, um conceito, você consegue destacar no cérebro da pessoa aquela informação por meio da imagem, o que a gente chama em neurolinguística de âncora visual. Então, é muito importante, todo o palestrante e o professor que conhece bem a comunicação, usa com maestria, assim como o Magu, com certeza, deve usar. Beleza? Vamos lá. Falamos da atenção, vamos falar da concentração. Concentração. A concentração é a manutenção da atenção. Perfeito? Então tá legal. Nem quanto tempo o cara consegue prestar atenção, um tempo todo assim, se concentrar, manter essa atenção se concentrando, né? Assim, eu vou te falar. 30 segundos. Peraí. 30 segundos? É 30 segundos, meu filho. É por isso que os comerciais de televisão têm 30 segundos. Assim, então, você quer dizer que numa aula de 3 horas o cara... Não, meu filho, calma, deixa eu te explicar. O que acontece é o seguinte, a cada 30 segundos, se você não estimular, não gerar um input, uma provocação no cérebro daquela pessoa, a pessoa entra no modo avião, sei lá, no modo stand-by, assim, assim. Imagina um professor assim, um palestrante parado falando aí o cérebro daquela pessoa vai e equaliza. Aí a imagem daquele professor vira uma mobília, a voz daquele professor vira um mantra, é como se você estivesse assistindo assim, uma cadeira fazendo assim, não aguenta, você dorme, você não aguenta.
Então, o que o cara tem que fazer? O cara precisa provocar. Ele provoca. Variando o ritmo e tom de voz, dando pausas, gesticulando, se movimentando no ambiente. Olha só. Tudo bem que eu disse que era a minha primeira vez, mas isso não precisava ter acontecido, né? Deu um problema na internet. A minha equipe aqui, para me acalmar, para me consolar, as pessoas aqui disseram assim, Ney, olha só, eu já participei de um evento internacional que isso aconteceu. Acontece. Então eu não posso ficar sem jeito. Ok? Então vamos fazer uma coisa. Você nem lembra mais o que eu estava falando. Você lembra o que eu estava falando? Quer ver o que eu estava falando? Ó, eu estava falando o seguinte. Coma. Concentração, motivação e atenção. Lembra disso? Eu falei sobre a atenção, a reflexa e a voluntária. E aí depois eu falei da concentração. Então, aí eu falei da concentração. A concentração a cada 30 segundos, manter o nível de concentração. Variando o ritmo e tom de voz, gesticulando. Lembra? Lembra se a pessoa mantém o mesmo tom de voz, a mesma postura, parece uma múmia, e aí o cérebro entra no modo stand-by e vai embora. Então, o professor precisa, o palestrante precisa estimular esse cérebro. E aí, para você manter uma concentração por um tempo maior, e aí vai uma dica direto para você. Seria interessante que em torno, né, mais ou menos, a cada 10, 15 minutos você desse um intervalo para o cérebro. Intervalo para o cérebro? Intervalo? Mas como assim intervalo? Não vão deixar. Imagina se a cada 10, 15 minutos eu chegasse para a turma e falasse assim, gente, intervalo, vão dizer que eu não quero dar aula, vão dizer que eu não quero dar... Não, calma. Intervalo para o cérebro. É isso mesmo. Mas como é que funciona? Você precisa dar uma relaxada no cérebro. Como é que você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, a cada 10, 15 minutos contar uma história. No meu caso aqui, eu estava respondendo a perguntas. Você pode, a cada 10, 15 minutos, apresentar um vídeo interessante, um PowerPoint que tem a ver, mas o interessante. O que você precisa é dar um tempo para o cérebro fazer o download do que aconteceu e novamente, prestar atenção. Existe, inclusive, agora me veio à cabeça, uma vez eu assisti uma coisa muito interessante, o palestrante deu uns 15 minutos, aí ele propôs ao grupo fazer alongamento, alongamento, literalmente, alonga daqui, alonga de lá, levanta da cadeira, mexe a articulação, isso tudo ajuda a circulação, ajuda o cérebro a ficar de novo ali, fisiologicamente mais propenso à atenção. Beleza, então? Essa é a dica. Olha, gente, em função do que aconteceu, eu não vou responder diretamente a muitas mais perguntas, ou melhor, eu não vou responder no ar as perguntas, olha, eu já quero adiantar, eu recebi aqui umas mensagens, assim, estou recebendo umas mensagens, aliás, uma eu vou ler, uma mensagem que eu recebi, eu vou ler, que foi tão carinhosa, e isso está me deixando assim tão motivado. Olha, eu recebi uma mensagem de um aluno, olha, Rodrigo Ribeiro Santana. Caramba, nunca ouvi falar desse cara. Obrigado, esse cara sou eu. Olha, me senti o máximo. Ó, muito bom. Depois de tantas graduações, extensões e pós-graduações, só agora tive uma boa explicação sobre muitas coisas, teorias que estudei. KKK, parabéns mesmo. Obrigado. Eu fiquei envaidecido. Eu tinha que ler essa no ar, né? Eu tenho aqui o professor, grande palestrante, Jorge Gonçalves, grande Ney, informações super valiosas, 10, sou seu fã. Responda aí, por favor, qual o momento correto da aula ou palestra quando utilizar histórias pessoais ou personalidades? Meu querido Jorge, olha a coincidência, né? Olha a coincidência, foi o que eu acabei de falar, então, né? Então, a cada 10, 15 minutos, conta uma história, varia, né? Porque se você só conta a história, a pessoa, lá vem a história. Não, conta uma história, dá uma situação prática, uma piadinha, uma piada não, né? Assim, conta um fato engraçado, usa um videozinho, a cada 15 minutos, dá uma interrupção, é uma boa, beleza? Então tá legal.
E por último, né, falamos da atenção, falamos da concentração, eu quero falar da motivação. Motivação. Motivação, nós vamos trabalhar com alguns transmissores químicos no cérebro. A motivação, meu querido, minha querida, a motivação você não consegue dar para ninguém. Se fosse possível dar motivação, eu venderia motivação. A motivação é a mola propulsora do mundo, né? A pessoa motivada, ela tem, enfim, uma vida mais próspera. O que faz ela viver é a motivação. Então, existe, bioquimicamente, em termos no cérebro, são transmissores químicos que nós chamamos de quarteto da felicidade. O quarteto da felicidade. É quando eles estão ali, ó, estimulados, ativados no cérebro, e aí eles proporcionam liberação hormonal, estimulação cerebral, que eu chamo das 4 inas. Se a gente tiver com as 4 inas estimuladas, provocadas no nosso cérebro, a nossa motivação está 1000. E algumas a gente pode, direta ou indiretamente, provocar ou ajudar. Quem é o quarteto, esse quarteto, né? As inas. Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina ou oxitocina. Vou repetir, as 4 inas. Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Vamos à primeira? Serotonina é o transmissor químico dos bons pensamentos, né? Ele flui quando você está se sentindo importante. A questão toda do cérebro é que o cérebro não consegue distinguir o que é real e o que é imaginado. Então, portanto, quando você está com um pensamento legal, você está pensando coisas legais que aconteceram ou não, você está liberando a serotonina. A serotonina, ela flui, e é muito interessante porque quando você está ministrando uma aula ou uma palestra, se você utilizar afirmativas, palavras de incentivo do tipo, pô, vocês vão conseguir, vamos lá, vocês são bons, vocês conseguem. Essas palavras de incentivo, elas ajudam na liberação da serotonina. Quando você tenta, provoca, se você administra, você procura elevar a autoestima do participante, do seu aluno. Isso é muito importante, do seu aluno ou da plateia. Então, por todos os motivos. Você quer ajudar na sua comunicação, ajuda o estímulo da serotonina por meio de palavras positivas. Agora a endorfina. A endorfina é um analgésico, é sedativo, né? A endorfina, ela é liberada depois de dor, de um estresse, né? Ela ajuda a aliviar a ansiedade, a depressão. Então, Ney, peraí, você está dizendo que endorfina é resposta à dor, ao estresse? O que você acha de eu bater, espancar meus alunos? Eu posso espancar meus alunos, eu posso dar uma aula de crossfit. Sabe o que é crossfit? É aquela atividade circuitada, o cara faz levantamento, pega aquela corda e faz assim, eu arrebento com o aluno para ele liberar a endorfina. Não, tudo bem, eu falei para você que qual era a minha área inicial, mas não é para você fazer isso não. Você pode sim ajudar a liberar a endorfina, sabe pelo quê? Pelo riso. Entendeu? Se você provocar situações gostosas, estimulantes, fazer a turma rir, descontrair, criar uma comicidade, você estimula, ajuda a liberar a endorfina nas pessoas, que vai ajudar, o transmissor químico, que vai ajudar nessa comunicação. Beleza? Ney, você falou então da serotonina, falou da endorfina, e a dopamina? A dopamina dá uma onda, onda de prazer. Né? É um neurotransmissor super importante na manutenção da atenção. Ela motiva. Esse neurotransmissor faz você agir em direção a metas, sabe? Ele dá uma onda, como eu falei, uma onda de prazer. Nós não controlamos a liberação da dopamina, né, facilmente, mas a gente pode ajudar nessa estimulação, né? Então dá para tomar um comprimidinho de dopamina? Não, meu filho, você não vai dopar os teus alunos, né? Então você vai ter que fazer isso de uma forma natural. Por
que eu faço? Né? O que eu faço? Então, procura, estimula metas de aprendizagem, eleva, ajudando a serotonina, eleva a autoestima desses alunos, não é? Desse grupo que você está palestrando. Então, mais uma vez, olha que coisa incrível. Você quer ver uma coisa? Tudo que eu falei até agora está relacionado a estimular, elevar a autoestima, criar metas, criar desafios, não é? Proporcionar mensagens de que eles vão conseguir. E você já reparou que todas as palestras motivacionais ou todos os grandes líderes religiosos, a sua informação, ela está permeada por esses conceitos. Então, repara, não é à toa que as pessoas ficam encantadas, sentem prazer e a comunicação flui fantasticamente numa palestra motivacional ou até em um encontro religioso. Então, não estou falando para vocês, eu só estou dando um exemplo de como a comunicação é facilitada quando você procura dar mensagens positivas para o teu grupo, e isso é fisiológico, ok? Não tem nada de transcendental, eu não estou falando de religião, ok? Ney, você falou da serotonina, da endorfina, da dopamina. E a ocitocina ou oxitocina? Sabe como ela é liberada? Ela é liberada durante o orgasmo. Ela é liberada pelas mães quando estão amamentando. Aí você vai falar assim, Ney, peraí, essa aula está ficando indecente. O que você quer que eu faça com os meus alunos? Não é nada disso que você está pensando, ok? Como é que você vai ajudar essa ocitocina? A ocitocina, ela acontece, ela é liberada quando uma pessoa que você gosta, que você tem um laço emocional, se aproxima de você. Quem tem animalzinho em casa, um pet, um cachorrinho, enfim, um animal, você olha para aquele bichinho, pode ser um animal grande também, você olha para o bichinho olha para você, e aí vocês liberam a ocitocina, ok? E aí, o que eu faço? E os meus alunos? Ó, no caso mais específico até de aulas, né, é que vocês têm mais encontros, procura fechar emocionalmente com o grupo, procura ser parceiro dos seus alunos, procura gerar nesse grupo, você e o grupo, terem uma grande empatia. É muito importante a empatia, é muito importante essa parceria emocional, essa aproximação emocional, porque aí, vocês com essa ocitocina, vocês facilitam a comunicação, e você tem essa comunicação facilitada e, consequentemente, facilitada a aprendizagem ou a informação propriamente dita. Beleza? Entendemos as quatro? As quatro? Beleza. Olha, lembra que eu disse para vocês que só acaba quando eu disser que acabou? Eu preciso dar umas informações para vocês e aí eu vou fechar com uma informação bem legal, Tem perguntas ou não, né? Melhor, vou segurar, tá bom. Eu tenho aqui o meu grupo, então, falando no meu grupo, acabei de perguntar, eu recebi ordem para segurar as perguntas por questões com medo aqui da internet, mas eu preciso que vocês conheçam o meu grupo. Vocês vão ver essas pessoas. Eu queria apresentar vocês rapidamente, só mostrar quem não é que está aqui dando suporte? Professora Ana Ottoni. Ana Ottoni, vem aqui, Ana. Olha aqui, ó. Agradecer a você e apresentar aqui ao pessoal. Olha aqui, ó. Professora Ana Ottoni. Olha, muitos de vocês já conhecem ou ainda vão conhecer. Obrigado, Ana. Professor Valnei Faria. Muitos também já conhecem o professor Valnei. Obrigado, mestre. Tá bom? E sempre juntos. Obrigado, querido, pela força. Professor Fábio Machado, outro também que muitos já conhecem. Obrigado pela força. Tá bom, pessoal. É importante a gente reconhecer. Obrigado, Fábio. Obrigado. E eu vou sortear para vocês livros, vou dar presentes para vocês. Então, a primeira coisa que, antes do sorteio, eu quero contar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei para vocês que nos últimos anos a gente atende a diversas escolas, etc., lá em capacitação? Então, eu quero contar para vocês uma novidade. É uma novidade muito legal. Nesse grupo, eu e esse grupo aqui, vamos oferecer daqui a um mês o primeiro curso aberto. Ou seja, todo mundo que não estuda nessas escolas vai poder fazer um curso, uma formação para professores, ok? Vai ser aqui no Rio de Janeiro, num método muito interessante, no método semipresencial. Parte do curso você faz, ó,
por meio de uma apostila e no ambiente online, com videoaulas, etc. E parte do curso você faz por meio de encontros comigo e com esse grupo, onde haverá uma discussão, debate e reflexão sobre os temas. Então, se você tiver vontade de fazer um curso com a gente e tudo mais, você vai, daqui a um mês, quando entrar nesse site, professornota10.com.br, onde você obterá mais informações. Beleza? Tá bom. Eu quero acabar recitando para você um poema. Posso? Sabe por quê? Eu quero fazer uma homenagem a vocês. Eu estava ontem malhando, eu gosto de fazer atividade, e aí eu escutei uma música linda na voz da Maria Bethânia, sabe? Doce, aquela voz linda. É uma música do Almir Sater. E aí eu pensei assim, nossa, esse é a cara de um professor, de um palestrante, que já tem uma carreira, né, que já está contribuindo com a sociedade efetivamente e está expressando o sentimento dele. Então aqui vai de uma forma poética, o primeiro e último estrofe da música, que eu quero que fique como mensagem para você. Espero eu que não caia o link antes de eu acabar. Vamos lá? Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje, me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só tenho a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega um dom de ser capaz e de ser feliz. Queridos, uma boa noite, muito obrigado e até a próxima palestra. Tchau.